Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira. O tema hoje é anestesiologia. Eu trouxe aqui o Dr. Marcos Evandro, que é membro da Sociedade Brasileira de Anestesia e da Sociedade Carioca também. Dr. Marcos, tudo bem? Tudo bom? Eu trouxe você aqui pelo seguinte. Eu sou cirurgião e eu percebo que as pessoas têm mais medo, às vezes, da anestesia do que do próprio procedimento cirúrgico. Eu queria que você me explicasse a sua formação. Eu queria que você deixasse bem claro que o anestesista é um médico especialista. Exato. Isso aí é uma dúvida que existe muito na população em geral e que precisa ser esclarecida para que as pessoas não tenham receio quando vão sofrer qualquer procedimento cirúrgico que necessite anestesia, né? E, na verdade, o que ocorre é que as pessoas têm que ter noção que o anestesiologista é um médico com formação acadêmica normal de qualquer médico, que a partir do momento que termina a escola de medicina, ingressa numa residência de anestesia, que passa 3 anos estudando anestesia e pode também, posteriormente, subespecializar em outras cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, né? Isso, que ele pode fazer isso também, estudar mais um pouco para subespecializar. E o anestesista, ele atende desde a idade 0, Desde o recém-nascido, até 100 anos, o idoso. Então, é um médico clínico dentro da sala cirúrgica. Na verdade, a população teria que ter uma consideração com o anestesista como um amigo dentro da sala que vai preservar a vida do paciente. Que o meu anestesista é o anjo da guarda ali naquele momento. Entendeu? Não é verdade? Uma outra coisa que eu percebo, talvez essa dificuldade exista, porque o anestesista está na relação entre médico e paciente, né, entra no meio do caminho, ou seja, o cliente, né, geralmente confia muito no seu cirurgião e o médico confia no seu anestesista, o cirurgião confia no anestesista, ou seja, você é o meu anestesista, cada um tem uma equipe e é um time, e você nesse meio do caminho é apresentado ao doente. Como é que você vê essa dificuldade? Como é que, quando você se apresenta, você percebe isso? Isso é importante, porque as pessoas têm que entender essa dinâmica que funciona uma equipe cirúrgica, né? Na verdade, ele vai procurar o cirurgião, do qual ele vai ter muito contato. O anestesista é convidado pelo cirurgião para realizar o procedimento. Na verdade, o anestesista é de confiança do cirurgião. E o cirurgião é de confiança do paciente. Então, ele entra nessa relação aí, tendo que quebrar as barreiras do relacionamento, que ele até então não tinha, né? Porque seria só a partir do momento que o cirurgião marca uma cirurgia que ele vai conhecer o anestesiologista numa visita pré-anestésica para poder entrevistá-lo e tirar todas essas dúvidas que existem em relação à anestesia. Então, isso é importante. Quando você fala da visita pré-anestésica, qual a importância dessa visita? Hoje em dia, inclusive, tem uma diretriz da Sociedade Brasileira de Anestesiologia que seria considerado um acompanhamento do paciente no pré-operatório, que inclui o pré-operatório, o ato cirúrgico e o pós-operatório. Isso é importante, muito importante, porque nós vamos ter muito mais contato com o doente do que anteriormente, que era mais imediatamente antes da cirurgia e na cirurgia e no pós-operatório imediato só, entendeu? Então agora nós vamos ter um contato muito maior com a população, de maneira que eu acho que essas dúvidas que nos cercam serão resolvidas. Então, me conta dessa importância, o motivo pelo qual você se apresenta, não só para se apresentar como pessoa, como anestesista, você tem um número de perguntas pertinentes, importantes, para você eventualmente traçar a sua tática, técnica e tudo mais, né? É muito importante para nós realizarmos essa entrevista com o paciente, porque vamos saber se, na verdade, nós estamos olhando o paciente como um todo. O cirurgião vê o caso específico que ele vai operar. Nós vemos o paciente inteiro, entendeu? De maneira clínica.
ver se ele tem alguma comorbidade, que comorbidade significa alguma outra doença que não seja essa que o cirurgião vai intervir. Por exemplo, o paciente pode ser diabético, hipertenso, coronariopata, ter problema cardíaco, né? Outras coisas que ele tem aqui. E isso vai influenciar diretamente no tipo de técnica que vamos escolher para realizar a anestesia. Entendeu? Exatamente, perfeito. Então, eu queria que você me dissesse, hoje em dia existem várias táticas, técnicas, muita evolução em relação às drogas. Eu queria que você me mostrasse alguma coisa nesse sentido de, por exemplo, a dificuldade da intubação. Muitas vezes o indivíduo vai ser anestesiado e o cara se depara com uma dificuldade técnica. Existem manobras mais sofisticadas que você pode se utilizar. É verdade. Ou você, quando vai fazer uma anestesia, e essa anestesia, por exemplo, se for geral, e que você vai precisar intubar o paciente em algumas situações, alguns tipos de cirurgia. E tem paciente com intubação fácil e paciente com intubação difícil. Os pacientes com intubação difícil, você tem todo um caminho que você pode seguir, que já está pré-estabelecido, que passo a passo, para você fazer essa intubação com sucesso. Muitas vezes até pedindo auxílio de um broncoscópio, ou de um broncoscopista, ou você mesmo, o próprio anestesiologista, usar o broncoscópio para fazer essa intubação, entendeu? Isso tudo é muito importante na visita pré-anestésica, você já avaliar a via aérea do doente, se tem condições de ter esse tipo de problema na hora da cirurgia, né? Marcos, como a gente está falando de intubação, né, que é um procedimento que geralmente você se utiliza na anestesia geral, eu percebi que você trouxe alguns apetrechos aí. Simula para mim mais ou menos, né, a título de ilustração, mesmo sem o nosso manequim aqui, como é que é uma intubação? Na verdade aqui eu trouxe vários itens, né, que nós usamos na anestesia. Primeiro, quando você induz um paciente, que você faz ele dormir, né, você vai começar ventilando ele com uma máscara, por exemplo, entendeu? Uma máscara facial, ele ainda não está entubado. Nós vamos proceder à intubação orotraqueal, né? Então nós pegamos o laringoscópio, né, uma lanterna, né? Que na verdade ele ilumina, né? E você vai lá na valécula e a glote, vê as cordas você vocais. vai ver a glote, as cordas vocais e vai proceder à intubação do doente, né? Aí você pega o tubo e coloca lá na traqueia e insufla o cuff, né? Que é esse balãozinho aqui, através de uma seringa com ar por aqui. E você vai ter a sua via aérea garantida para fazer sua anestesia com tranquilidade. Essa é uma intubação fácil. Pode acoplar, né? A partir daí o doente máscara e o respirador, né? A um respirador. E ter a via aérea garantida. Então, né? mas se você não consegue fazer essa intubação tão fácil, Você tem alguns... Se essa intubação não é tão fácil, você tem alguns subterfúgios que você pode fazer, que um deles seria você passar a máscara laríngea, tá? Para poder ventilar esse paciente. Apesar de você não ter entubado ele, você consegue ventilar. Muito bom. Você, na verdade, não chega a entrar na traqueia, Você né? não entra na traqueia, você fica na laringe, na faringe. Agora tem esse glande balão que você insufla esse glande balão. Insufla aqui, com ar aqui, e você vai ventilar o doente também com esse dispositivo aqui, tá? Certo. Mas não existe aqueles pacientes que você tem uma dificuldade, na verdade, de enxergar a valécula, de enxergar a glote, né? Exato, a intubação difícil, né? E esses pacientes que... das condições que você tem de usar nesses pacientes é o estilete luminoso, que tem, ele acende uma luzinha aqui, você vestiria o tubo, né? Nele, no estilete luminoso, né? Até a pontinha, né? Você dobraria aqui na ponta ele, você entra lá no paciente, né? Sem laringoscopar, né? Você entra e coloca... E aí, por transiluminação, você Por transiluminação, você localiza a traqueia dele, aí você vai e solta ele, o tubo, deixa o tubo lá dentro e também garante a sua intubação, entendeu? Então, esse aí é mais um... O estilete luminoso é mais um recurso. E aquele outro tubo que você tem lá, o que é aquilo lá? Aquele tubo, esse aqui é o Kombi tubo, é um caso de emergência que você não consiga
nem ventilar e nem entubar, você coloca esse aqui no esôfago, você insufla esse cuff, esse aqui você vai insuflar no faringe, são 2 cuffs. Se você, por acaso, conseguiu nessa tentativa entubar, você, por um lado, um deles dois, você vai conseguir ventilar ele. Entendi. Porque o ar saiu por esses buraquinhos aqui, dentro do tubo, ou por dentro do tubo, entendeu? Entendi. Então, você garante a vida do paciente. Se a goela do paciente, de qualquer maneira, ou na glote no esôfago, você vai permeabilizar a via aérea, né? Você consegue viabilizar a via aérea dele. É um recurso interessante, né? É um bom recurso esse aqui. Quer dizer, mas fora isso, né, se você tiver o recurso Agora, você sempre numa cirurgia eletiva, você vai ter essa avaliação da via aérea na visita pré-anestésica, e você vai ter condição de solicitar a presença de um broncoscopista ou fazer uso, se o anestesiologista já tiver apto a essa técnica, por usar o broncoscópio para fazer a intubação, então, entendeu? Existem outras condições também de fazer intubação retrógrada, que você colocaria um fio pela traqueia, vem ao contrário, depois passa o tubo. Como um guia, né? Como um guia para localizar a traqueia. Provavelmente existem várias maneiras, técnicas e modalidades de você fazer essa intubação. A ideia é essa, e a gente está aqui falando sempre de cirurgia eletiva, porque na urgência ou num trauma de acidente de carro, coisa e tal, a gente muitas vezes não tem condição de ter essa programação toda prévia. Não tem visita pré-anestésica, né? O paciente entra direto no centro cirúrgico e você está diante de uma outra realidade, que é muito diferente de uma cirurgia eletiva. Me lembra da importância, né, na cirurgia eletiva, que a gente diz, cirurgia eletiva é cirurgia programada. Né, com hora e data, né, de você recomendar o jejum. Por que desse jejum? O jejum é extremamente importante em virtude que o paciente, com o tempo de jejum indicado, que o cirurgião já vai avisar e o anestesiologista também vai avisar se tiver uma consulta pré-anestésica, que seria dias antes da cirurgia. Já existe essa tendência para a gente trabalhar dessa forma, né? É muito importante ele fazer o jejum recomendado, para não ter resíduo no estômago na hora que fizer a indução anestésica, uma anestesia geral, por exemplo. Porque o risco que você tem a partir do momento, se você tiver resíduo no estômago, é esse resíduo, quando você fizer anestesia geral, regurgitar, e com isso, e como o paciente está anestesiado, ele perde a defesa, o reflexo de defesa de tosse, entendeu? Então, de maneira que esse conteúdo gástrico vai permear a traqueia e entrar no pulmão. Que a gente chama de broncoaspiração, né? Na medicina é conhecido como broncoaspiração, e nesse caso é muito grave, porque o pH é muito baixo do estômago, né? É ácido. Então, ele vai causar uma pneumonia que chama de Mendelssohn, que a princípio é uma pneumonia química, que ele vai lesar os alvéolos gravemente, e nós podemos ter até êxito letal nesse caso aí. Entendi. Então, na cirurgia eletiva, você tem essa recomendação feita, e você toma todo esse cuidado, porque não tem urgência. E no caso de urgência, o estômago cheio? O estômago cheio, no caso de urgência, a gente está numa situação que nós não podemos deixar de anestesiar porque está com o estômago cheio. Então, nesse caso, nós temos algumas coisas, algumas drogas que nós usamos e manobras que usamos, que seria para evitar que haja essa regurgitação, entendeu? Mas aí o risco se torna maior, mas compensa pela urgência, óbvio. Em medicina, nós trabalhamos sempre com risco-benefício, né? Isso. Então, como é uma cirurgia que muitas vezes é um trauma, uma coisa que está precisando ser resolvido na hora... Compensa você passar por esse risco. Aí compensa esse risco, e nós temos que partir para resolver a questão, né? Nós usamos uma droga de ação ultra rápida. E intubação rápida também. Intubação rápida, que a gente chama de sequência rápida. E uma manobra que chama manobra de Selick, que apertamos o esôfago contra a traqueia, de maneira a tentar evitar que a regurgitação venha. Quais são as outras modalidades anestésicas menos agressivas, menos invasivas, assim, mais comuns? Você tem a anestesia, você tem várias técnicas que você pode se utilizar para cada caso e cada paciente, dependendo da cirurgia,
e do paciente. Qual é o tipo de patologia que ele tem como comorbidade, entendeu? Então você poderia usar anestesia geral, é uma que já foi bastante falado até aqui. Temos também a raquianestesia, anestesia peridural, tem os bloqueios de plexo para cirurgias de braço, entendeu? Mas a raquia e a peridural são os mais comuns, né? Para cirurgias que são baixos, né? abaixo do abdômen baixo e pernas, entendeu? Entendi. Isso aqui é usado, essa técnica é usada para isso, né? Mas então eu queria que você me falasse, para a gente terminar, da segurança que é o ato anestésico, né? Para que as pessoas não tenham medo. Existe ainda esse estigma, né? O choque anafilático. Como é que você vê essa coisa da segurança? Como é que você pode passar essa segurança para o nosso ouvinte? Para o público em geral, eu devo esclarecer que o choque anafilático, na verdade, você pode ter comendo um chiclete na rua. Não tem nada a ver com a anestesia em si. É qualquer coisa que te leve a uma reação anafilática, que é uma reação imunológica, entendeu? Uma alergia, né? Uma alergia que você tenha, entendeu? Então, isso não quer dizer que seja... O melhor lugar para você ter um choque anafilático é no centro cirúrgico, onde as pessoas que estão ali têm condições de te resolver a questão, claro, entendeu? De reverter. Reverter favoravelmente esse choque. Então, não seria isso o importante. E as drogas anestésicas usadas hoje, elas são muito pouco alergenas, entendeu? Na sua maioria dos casos, entendeu? Então, é um estigma que tem em torno disso, muito por acidentes pregressos que ocorreram quando os pacientes eram manipulados de outra forma. Hoje em dia nós temos uma monitorização super avançada. A anestesia na medicina é importantíssimo. O crescimento que ela teve nos últimos 50 anos é uma coisa assim muito gritante. Apesar de ser uma especialidade não tão antiga como a cirurgia, porque ela veio bem depois, ela progrediu demais, entendeu? Na época do torniquete e o porre de uísque, do cloroforme, do éter. Isso não existe mais. Hoje em dia você tem, dependendo da complexidade da cirurgia que você for fazer, você tem uma monitorização extremamente minuciosa do paciente, podendo ter eco transesofágico, eletroencefalograma, só para citar alguns. PAM, pressão arterial média. Pressão arterial média, oximetria, capnografia, são muitos parâmetros, multiparâmetros que você olha, que você tem condição de olhar, e o anestesiologista é treinado para isso, do qual você consegue prever eventos que venham a ocorrer clinicamente daqui a um tempo só, entendeu? Entendi. Muito importante. Então, acredito que a população em geral tem que perder esse medo, né? Não precisa ter medo do anestesista, tem que considerá-lo um amigo que vai ajudá-lo. Doutor Marcos, foi um prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado por dar a oportunidade de esclarecer a população, né? E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. A gente vai ficando por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Não esqueça dos links e dos nossos extras também. Até a próxima.